Gucci é eleita a marca mais famosa do mundo. Ao longo de seus 100 anos de história, foi usada pela realeza, primeiras damas e celebridades. Hoje não é mais exclusividade somente da elite, mas continua sendo símbolo de status. E tudo começou com um garçom lavador de louças. Em 26 de março de 1881 nasceu Guccio Gucci em Florença, Itália. Seus pais eram comerciantes humildes que fabricavam chapéus de palha e esperavam que o Guccio assumisse os negócios no futuro. Mas quando ele completou 17 anos, o negócio faliu e a família desmoronou. Expulso de casa pelo pai, Guccio pulou em um cargueiro para a Inglaterra. Chegando lá, foi trabalhar em um dos mais luxuosos hotéis de Londres. Através de Savoy, que o levou para trabalhar como garçom lavando louças, como carregador e depois ascensorista de elevador. O trabalho foi considerado um grande negócio para ele, pois o hotel foi o primeiro no mundo a ter um elevador elétrico. E deu a Guccio a rara oportunidade para observar seus convidados ricos e famosos de perto. Ele notou que todos eles viajavam com elegantes bolsas e malas que eram mais do que apenas itens funcionais, eles eram símbolos de status. Ele também aprendeu que eles estavam obcecados com a ideia de qualidade e se importava muito pouco sobre o custo. Depois de alguns anos, Guccio economizou dinheiro suficiente para voltar para Florença e começar uma nova vida. Ele trabalhava para uma loja de antiguidades, casou-se com uma costureira chamada Ida Cavelli e começou uma família. Mas, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Guccio foi forçado a sair de casa novamente e servir no exército. Felizmente ele sobreviveu e voltou para Florença. Quando a guerra acabou, a economia da cidade foi destruída, mas Guccio encontrou trabalho em uma empresa especializada em produtos de couro de qualidade. O proprietário ensinou a Guccio o básico do comércio, incluindo como trabalhar com diferentes tipos de couro. Guccio aprendeu rapidamente e foi convidado a abrir uma nova loja em Roma como seu gerente. Sua esposa se recusou a deixar Florença, então Gucci não tinha escolha, a não ser viajar de volta, e cada vez que voltava para casa, ele ficava ansioso para abrir sua própria loja em Florença. Em um domingo, Guccio e Ida foram para um passeio por Florença. Enquanto caminhava por uma rua lateral estreita, eles avistaram uma pequena loja para alugar. Ida encorajou Guccio a alugar e lhe disse: "Você deve perseguir seu sonho de abrir uma loja na cidade." Com seu apoio, Guccio não hesitou, buscou suas economias e abriu sozinho o negócio. Ele chamou essa loja de Validoria Guccio, mas depois encurtou para Gucci. A loja oferecia bolsas e malas de couro, e Guccio escolheu a dedo seus fornecedores na Toscana. A Alemanha e a Inglaterra encomendavam com mais frequência do que nunca seus produtos e Guccio se viu tendo que fabricar peças únicas. O futuro genro de Guccio não poderia suportar vê-lo com dor, como se ele estivesse enfrentando uma sentença de morte. Então ele se ofereceu para lhe dar um empréstimo com as economias que ele guardou para se casar com sua filha Grimalda. Guccio aceitou humildemente. Alguns meses depois ele conseguiu pagar o empréstimo total e contratar uma equipe de artesãos. Cada um ficou responsável por completar um produto por conta própria do início ao fim. Às vezes o processo envolvia juntar 100 peças diferentes e levava uma média 10 horas para terminar. Mas, à medida que os negócios e a equipe de Guccio cresciam, no mesmo momento a liderança da Itália mudou e várias nações impuseram duras sanções no país. E Guccio não podia mais comprar todos os couros que ele precisava para salvar sua loja de fechar uma segunda vez. Então, ele se arriscou em fazer novos produtos. Primeiro ele fez bolsas e malas tanto com lona quanto couro, onde o couro só foi aplicado nas partes mais usadas dos produtos, que eram os cantos, fechos e tiras. Depois expandiu sua linha de produtos com acessórios incluindo cintos, carteiras e sapatos. O seu mocassim era o primeiro no mundo a ter um dourado bridão. Enquanto isso, um dos filhos de Guccio, chamado Aldo, pensava grande. Ele viajou por toda a Europa e descobriu que muitos estavam interessados nos produtos da família. Então ele pensou: por que não trazer a Gucci para eles? Quando ele trouxe a ideia de expandir para outras cidades, Guccio rejeitou. Ele acreditava que era muito arriscado e duvidava que eles poderiam arranjar dinheiro para isso. Mas, Aldo continuou convencido de que era uma grande oportunidade e secretamente pediu um empréstimo no banco. Guccio finalmente cedeu e abriu uma segunda loja em Roma.
Acabou por ser a salvação da família. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial e Roma tornou-se uma cidade aberta, os então soldados invadiram a loja para comprar qualquer coisa que eles pudessem enviar para suas mães, esposas ou namoradas. Quando a guerra acabou, Guxil lutou para obter empréstimos de vários bancos para manter as duas lojas abertas. Enquanto ele permaneceu com falta de suprimentos, sua equipe continuou a fazer produtos novos e mais exclusivos com o que eles tinham no momento. E isso incluía bambu manuseado em sacos de pele de porco. No início dos anos 1950, Guxil tinha uma terceira loja em Milão. Enquanto isso, seus filhos Aldo, Rodolfo e Vasco estavam longe de casa. Eles voaram secretamente para Nova York para encontrar um local para a sua primeira loja americana. Com um empréstimo bancário de $6.000 em seus bolsos, eles se estabeleceram em uma pequena loja perto da Quinta Avenida. Quando Guxil soube por telegrama, ele ficou furioso e disse: "Venham para casa imediatamente, seus malucos!" Seus planos não eram nada mais do que um esquema imprudente. Mas mais uma vez ele cedeu, sem saber que se tornaria uma das últimas coisas que ele poderia fazer por eles. Um ano depois da loja aberta em Nova York, a marca fez história como uma das primeiras grifes italianas com loja própria em uma cidade americana e era conhecida como uma das lojas mais exclusivas da Europa, onde a realeza e celebridades em todo o mundo eram fãs, incluindo a Rainha Elizabeth, Princesa Grace de Mônaco, Jack Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor e Catherine Hepburn. Ficou claro que Nova York era apenas o início de uma expansão mundial e que a família Gucci tinha muito a comemorar. Mas 2 semanas depois de abrir sua loja, as comemorações pararam. Infelizmente, Guxil caiu morto após um ataque cardíaco enquanto se preparava para ir ao cinema com sua esposa Ida. Em seu testamento, ele deixou Gucci nas mãos de Aldo, Rodolfo e Vasco. Mas Grimalda, cujo marido uma vez salvou a empresa de fechar emprestando dinheiro, não ganhou nada. Ela tentou lutar contra seus irmãos por uma parte da empresa no tribunal, mas voltou para casa de mãos vazias. Depois os negócios continuaram normalmente. Com Aldo focado em expandir a Gucci no exterior, Rodolfo administrando a loja em Milão e Vasco dirigia a fábrica em Florença. Enquanto isso, a reputação da Gucci crescia entre a elite, tudo graças a um produto que Aldo uma vez esnobou e muitos chamavam de mocassins bizarros. Quando a Gucci os lançou em Nova York, os saltos agulhas estavam na moda. Mas logo depois as mulheres perceberam o conforto e elegância que os mocassins ofereciam. Os mocassins da Gucci se tornaram um item obrigatório entre os homens também. Na verdade, Frank Sinatra era conhecido por ter uma grande coleção. Nos anos seguintes, a Gucci continuou a expandir sua marca, abrindo dezenas de lojas em todo o mundo e expandindo para perfumes, roupas e relógios. Tornou-se símbolo de status e uma marca aparentemente intocável. Até que a história se repetiu. Porque 2 anos depois que a Gucci lançou perfumes e relógios em 1974, Vasco faleceu de câncer. Ele não tinha filhos. Então sua participação na Gucci foi dada à sua viúva Maria. Aldo e Rodolfo compraram a parte dela e dividiram as ações meio a meio. Mais tarde, Aldo dividiu 10 de suas ações com seus filhos Giorgio, Paulo e Roberto. Enquanto isso, Rodolfo recusou-se a dar uma única ação ao seu filho único Maurizio, enquanto coletivamente os filhos tinham uma pequena participação na empresa. Era inevitável que eles tivessem que intensificar os negócios da Gucci. Logo, a empresa aumentou 25 vezes em relação à década anterior. Apolo e Maurizio se desviaram de seus compromissos e até se rebelaram. Giorgio abriu secretamente sua própria loja usando seu sobrenome. Paulo abriu sua própria loja e denunciou seu pai por sonegação de impostos. E depois que Rodolfo faleceu, Maurizio recebeu metade da empresa e chutou Aldo para fora. A partir de então, Maurizio ficou com fome de ainda mais poder. Ele estava convencido de que a única maneira possível era se ele comprasse a parte de toda a família. Mas ele não tinha dinheiro suficiente e precisaria encontrar um investidor. Então, os banqueiros ficaram intrigados com a ideia, mas estavam céticos de que um acordo seria possível por causa de todas as rixas familiares. Felizmente, uma empresa de investimento privado Investcorp eram loucos o suficiente para correr os riscos. Eles eram pouco conhecidos no mundo financeiro, mas tinham feito uma fortuna economizando e abrindo o capital da empresa Tiffany ao público. 2 anos após a assinatura de um acordo, Maurizio comprou toda a parte de sua família com sucesso. Mas sob sua liderança as glórias de Gucci se foram e a empresa começou a perder $30 milhões por ano. A Investcorp concordou em salvar a empresa sob uma condição: Maurizio tinha que sair.
Maurizio lutou para voltar, mas acabou indo embora. 2 anos depois seu corpo foi encontrado caído do lado de fora de seu escritório em Milão. Sua ex-esposa Patrícia Retiani contratou um assassino para matá-lo. Para continuar o legado de Guccio, a empresa Investircor contratou um novo diretor Tom Ford, que substituiu o visual grunge da Gucci para algo com mais glamour e logo depois Hollywood se tornou inteiramente Gucci. A partir daí ele criou peças únicas para todas as temporadas. Seus designs ousados levaram a Gucci a alcançar lucros recordes de mais de US$ 1 bilhão por ano e 2 aberturas de capital de sucesso. Hoje a Gucci vale mais de US$ 17 bilhões e isso coroa a marca de luxo que mais cresce no mundo. Mas também é favorecido pela geração do milênio, que conta com adolescentes buscando estilos diferenciados. Esta é a história de como uma máquina de lavar louça construiu uma marca de luxo de US$ 1 bilhão que sobreviveu a uma guerra, a falência e rixas familiares. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado.